Muito bem, nós estamos aí nessa fé de derrubar as muralhas. E quando se fala em derrubar muralhas, a primeira coisa que se pensa é problemas. Como se os problemas fossem a maior muralha que uma pessoa pode ter. Quando, na verdade, os problemas são efeitos colaterais, efeitos de um outro problema ainda pior. Às vezes a pessoa pensa, minha muralha é uma doença, minha muralha é o vício, minha muralha é um filho nas drogas, minha muralha é o desemprego, a falência, minha muralha é um casamento com problemas. Também, isso são muralhas que surgem ao longo da nossa vida, mas esta não é a maior muralha. A maior muralha na vida de qualquer um de nós, ela está dentro da pessoa. E enquanto a pessoa, somente ela pode derrubar essa muralha. Enquanto a pessoa não derrubar essa muralha interior, que de repente se chama mágoa, que de repente se chama dúvida, que de repente essa muralha é a desobediência, o orgulho, a prostituição, os vícios desse mundo, eu não sei, mas verdade é que é algo que separa a pessoa de Deus, e que não apenas separa ela de Deus, literalmente no sentido espiritual, porque o próprio Jesus disse, o reino de Deus está onde? No céu? Dentro de vós. Então, me separa do reino de Deus dentro de mim. E o que é o reino de Deus dentro de mim? Senão o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Quando Deus está dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo, aí eu pergunto a você, qual é a barreira, qual é a muralha que vai me segurar? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E em todas essas coisas, que coisas? Doença, problema financeiro, problema familiar, somos mais que vencedores. E você já viu N testemunhos de pessoas que venceram um problema que aos olhos humanos era impossível. Seja no financeiro, na saúde, na família, em qualquer área. Mas, enquanto essa pessoa não venceu a maior muralha que era dentro dela, ela não pôde vencer fora. Significa dizer que, se o meu relacionamento com Deus está dividido por uma muralha de pecados, eu não posso derrubar as muralhas de problemas. Veja que lá no livro de Isaías 59 diz que as nossas transgressões, os nossos pecados, iniquidades melhor, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Olha a muralha aí, ó. Olha a muralha chamada iniquidade, pecado. Fazem separação entre nós e o nosso Deus, e é como um manto que cobre o nosso rosto, que nós clamamos e a nossa oração não chega até Deus. Então o primeiro passo é nós, somente nós, derrubarmos essa muralha, através de uma confissão sincera e de um arrependimento verdadeiro. Porque não vai adiantar de nada, daqui a alguns minutos, no momento da entrega da nossa vida, você simplesmente ficar em silêncio, ou de repente falar algumas palavras lançadas ao vento, como, Deus, o Senhor é bom, Senhor, eu acredito em Ti, isso não vai mudar nada. É preciso eu ir a Deus, e olhar nos olhos de Deus e dizer, Senhor, eu tenho feito a Tua vontade, e eu estou aqui porque eu preciso do Teu Espírito, porque eu tenho Te agradado, eu abri mão do pecado, do mundo, e eu preciso do Teu Espírito. E você que apagou o Espírito,
olhar nos olhos de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar a quem eu era no começo da minha fé. Eu preciso recuperar aquela comunhão, aquela intimidade que eu tinha desde o princípio. E você que nunca se entregou, que de repente frequenta a igreja, mas você não casou com Deus, é você olhar nos olhos de Deus e dizer o seguinte: Senhor, eu reconheço que eu não me entreguei, eu não abri mão dessa mágoa, eu não abri mão desse ódio, eu não abri mão desse sentimento, eu não abri mão dessa amante, eu não abri mão desse pecado, desse desejo, eu não abri mão do meu orgulho para obedecer o Senhor. Eu frequento a tua casa, mas eu não me entreguei por inteiro. Então, somente a pessoa pode ir até Deus e derrubar essa muralha que separa ela de Deus. E neste texto de Colossenses, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, creio eu, disse para aquele povo daquela igreja o que era necessário eles fazerem para serem aceitos por Deus. E ele começa no versículo 5 dizendo assim, mortificai. Na outra versão fala, fazei morrer, pois os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vem com a lista de pecados que nos separa de quem? De Deus, e que estão ligados aos nossos membros, aos nossos desejos, às nossas vontades. E ele manda nós fazermos com que isso morra, abandonar isso aí. Aí ele diz, a lista é, fazei morrer os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, ou seja, a pessoa pode não ter o ato de estar no pecado sexualmente falando, mas a impureza são pensamentos que a pessoa permite dominar a mente dela, como se ela estivesse a praticar. E existem impurezas no outro aspecto também. Muito bem, não vamos se atrelar a explicar um por um, porque eu acho que cada palavra já fala por si. Impureza, aí continua, afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos do quê? Da desobediência. Então, estas coisas que nós acabamos de ler, elas nos separam de Deus. E não é Deus quem vai tirar da minha vida isso. Está escrito aqui que quem deve abrir mão dessas fraquezas, quem deve abrir mão desses vícios, dessas inclinações, sou eu. A pessoa se considera um filho de Deus. Mas aqui diz que existe o filho da desobediência. Ou seja, eu posso vir à igreja e ser um filho da desobediência, porque eu estou ali, mas eu sirvo Deus à minha maneira. Se calhar eu faço, se não calhar eu não faço. Eu não me comprometi com Deus. Entenda, gente, Deus não pede nada para ninguém que não seja possível fazer. E Deus não pede nada que não seja para o nosso próprio bem. Interessante que as pessoas, elas vivem a vida toda à sua maneira, elas vivem escrava das suas vontades, tais quais estas que nós acabamos de ler, né? Que é, vamos recapitular, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, idolatria. A pessoa vive a vida toda na prática do pecado e ela não desistiu disso. Viveu 30, 40, 50 anos numa vida desregrada. E aí ela entra por aquelas portas, Deus querendo mudar a vida dela, querendo salvar a alma dela,
propõe a ela uma aliança, um casamento. Propõe a ela o seguinte: olha, vai por esse caminho de vida, que eu vou lhe dar a vida que você quer. Mas por esse caminho estreito, por essa porta estreita, você precisa abrir mão de todo lixo que você carregou a vida toda. Então, para passar por aquela portinha estreita que conduz à salvação, você tem que abrir mão de coisas e pessoas que te fazem errar. E aí a pessoa chega aqui, começa a ouvir e fala: isso não é para mim. Mas é algo bom. Eu não consigo. Mas é possível, outros conseguiram. Então você vê que a pessoa desiste facilmente de querer servir a Deus, mas não desiste da vida velha que ela tem. Digamos que a pessoa escrava da prostituição, do vício, do adultério, da mágoa, do ódio, sei lá, escrava da raiva, vingança, cultiva sentimentos ruins. Interessante que ela não desiste daquilo, poxa. Ela vive décadas curtindo um sentimento, de repente, até por alguém que já morreu. O pai, a mãe que lhe fez mal. A pessoa não desiste das más companhias. Não desiste daquele vício. E quando chega diante de Deus, e Deus propõe a ela a vida eterna, uma vida nova, espírito novo, coração novo, mente nova. Mas para isso ela tem que entrar pela porta estreita, ela tem que tomar a cruz, ela tem que abrir mão daquela velha pessoa, derrubar aquela muralha que separa ela de Deus. E a resposta que Deus ouve é: eu não consigo. Mas você desistiu tão fácil? Eu não consigo, não é para mim. Eu não consigo fazer isso. Mas a vida toda você fez o errado e só se deu mal. Por que não fazer as coisas certas para mudar a vida? E aí a pessoa até vem à igreja um período, gosta do que o pastor fala, sente-se bem aqui dentro, mas não quer entregar a vida para quem? Para Jesus. Quando sai pelas portas, torna a ser quem é. E entre você e Deus continua havendo uma muralha, porque Deus, Ele disse: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Tornai-vos a mim, obediência, confiança, que eu me tornarei a vós outros. Gente, não há mistério, não há nenhum bicho de 7 cabeças para a pessoa mudar de vida. O problema é que o ser humano é cabeça dura, o ser humano é orgulhoso. Está lá no Salmo 81, se não me falha a memória. Deus disse: se meu povo me escutasse. Quem não escuta é porque é teimosa. Se Israel andasse no meu caminho. Quer dizer, existe o caminho de Deus e o meu caminho. Mas há caminhos que para o homem lhe parecem bons. E no final diz o provérbio: é caminho de quê? De morte. Quantas pessoas que bateram no peito e disseram: eu estou certas, e estavam erradas. Quantas pessoas que eu boto a mão no fogo para fulana, queimou sua mão. Bem feito para você. Porque maldito o homem que coloca a sua confiança em outra pessoa. Quantas pessoas que dizem: não, isso aqui está correto, está certo, eu vou fazer assim, eu sei o que eu estou fazendo. E você não sabia o que estava fazendo. E deu tudo errado. Aí agora Deus lhe propõe o certo, o verdadeiro, para você fazer a coisa certa, o caminho verdadeiro. Não é para mim. Por isso que lá no livro de Timóteo 2, não me falha a memória, quando Deus fala que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis, porque os homens seriam egoístas, avarentos, ingratos, desafeiçoados, desobedientes aos pais, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, etc. Mas tendo forma de piedade, carinha de santo, eles demonstram a piedade que eles não têm. Aí o apóstolo diz assim: foge destes, ou seja, longe daqueles que
querem o mal. Longe de quem quer o mal. Eu não vou andar do lado de uma pessoa que quer o mal. Eu posso conviver numa sociedade onde eu trato bem as pessoas, eu tenho familiares meus que não são salvos e que eu estou pedindo a Deus para que salve eles, convivo com eles, seja de que forma for, seja num jantar, seja em uma festa comemorativa. Agora, coadunar, participar do que eles fazem, fazer o que eles fazem, negativo. Não é porque eles querem pegar a vida deles e atirar a própria sorte que eu devo fazer o quê? O mesmo. Não é porque eles querem pegar a vida deles e jogar na lata do lixo, literalmente falando, que eu vou fazer o mesmo que eles fazem. Mas não foi isso que a religião ensinou? Quantas pessoas que nós vamos falar de Jesus para elas, e elas dizem assim, não, eu tenho minha religião. E a gente fala, não, mas não estamos falando de religião, estamos falando de mudar de vida, de ser feliz. E a pessoa diz assim, não, eu sigo a religião dos meus pais. Como se os pais dela tivessem alguma referência de Deus na sua vida. Porque a boa parte dessas pessoas vieram de lares destruídos, famílias destruídas, onde o pai e a mãe nunca tiveram referência de uma vida conforme a vida que Deus promete. Porque Deus promete uma vida miserável, Deus promete uma vida amarga, Deus promete uma vida destruída, e eu e você sabemos, eu vim de um lar assim, o que meu pai e minha mãe tinham para me dar? Nada. Literalmente foram pessoas extremamente problemáticas, me deram sim, maus costumes, maus hábitos, vícios, raiva, culpa, sentimentos ruins. Por quê? Eu não culpo, porque havia um mal na vida deles. Tão prova que havia que minha mãe andava metida na bruxa. Coitada. Um cego guiando o quê? Outro cego. E aí eu vou bater no peito e falar, eu sigo a religião. Deus me livre. Eu vou seguir o caminho que vai me fazer feliz. E se infelizmente eles abriram mão desse caminho, eu não irei abrir mão deste caminho. Deu para entender? Quem dá a entender? Então, levante a bandeira de Deus. Levante a bandeira de Deus em se orgulhar, espiritualmente falando, porque, como diz, se alguém se valer, se orgulhar, que seja por servir a quem? A Deus. Então, continuando aqui, diz assim, ó, versículo 7. Vamos voltar ao 6. Pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos do quê? Da desobediência. Nos quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos. O que é despojar? Largar, deitar fora. Despojai-vos também tudo isso. Aí vem mais uma lista de coisas que são barreiras, que nos separam de Deus, são muralhas. Despojai-vos de tudo isso, ira, da cólera, da malícia, da maledicência, tem gente que tem a boca suja, não tem? Das palavras torpes das vossas bocas, correto? Não mintais uns aos outros. Tem gente que a vida dela é em cima da mentira. Pois que já vos despedistes do velho homem. A mentira é coisa do velho homem, com os seus feitos. Se despediste do velho homem com os seus feitos. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja que nós todos temos que nos despedir de tudo isso, derrubar essa parede que nos separa de Deus. Porque, senhora, senhor, quando a muralha que me separa de Deus, chamada ira, maledicência, mentira, prostituição, impureza, linguagens obscenas, enfim, mágoa, seja lá o que for, quando essa parede da desobediência, do orgulho, cai por terra, então, verdadeiramente, eu tenho acesso a quem? A Deus,
e eu tenho uma comunhão plena com Deus. E aí, tem como eu não ser feliz? Tem como minha mente não ser nova? Tem como meu espírito não ser novo? Tem como o meu interior não ser novo? Não tem como. Porque se já não existe nada entre eu e Deus que nos separe, mas existe sim respeito, temor, então Deus vai estar dentro de mim. Em tudo eu vou vencer. Eu vou vencer minhas dúvidas, meus medos, desafios, porque problema vai vir. Deus vai me orientar para saber qual é a decisão certa a tomar. Deus vai falar comigo, igual está a falar agora, através dessa palavra. Não tem como eu viver a deriva, como um barco. Já viu barco à deriva, que não tem leme nem vela, não tem nada, e é levado pelas ondas? Tem gente que é assim. Um dia, vai para lá, ela vai. Olha, pensa assim, ela pensa. Olha, acha desse jeito, ela acha. Não, quando você tem Deus dentro de você, você não é levado pelo vento das opiniões alheias. Você sabe, você tem os pés aonde? No chão. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que é certo e não tem como dar errado. Por isso, nesse momento agora, nós vamos derrubar todas as barreiras, entregando nossa vida por inteiro a Deus. Se você já está nessa fé, você vai buscar estar mais forte do que nunca. Se você perdeu o primeiro amor, perdeu essa comunhão, se reconcilie. E você que está aqui não se entregou, está ali a água para batizar. Mas aí aqui está, batizar para o quê? Batismo não cura, batismo não abre porta de trabalho, batismo não faz milagre. Batismo é uma aliança que eu casei com quem? Com Deus, que eu decidi sair por aquelas portas e abandonar os meus pecados, me despojar do que é ruim. Aí se você quer, você pode fazer. Ontem uma senhora trouxe o marido, primeira vez, oramos por ele, mas ela, tadinha, já é da igreja, mas de repente não tem muito conhecimento da palavra. Ela falou, a senhora ora aqui pelo meu marido, primeira vez, está doente, tá bom, e ele quer batizar também. Eu falei assim, mas não seria a senhora dizer que ele quer batizar, é ele quem tem que dizer, eu quero me batizar. E ele também tem que saber o que é o batismo, é um compromisso de abraçar a fé em Jesus e largar o pecado. Então, senhor, pensa sobre isso e tome a sua decisão por conta própria. Ninguém tem que dizer que eu tenho que batizar, eu quem tenho que decidir por mim. Amém? Por isso que nesse momento nós vamos fazer a nossa entrega. E se você tem algum problema para resolver, essa é a hora. Resolva com quem? Com Deus, entregando sua vida por inteiro a Ele.